É uma bênção ver as mães que oram pelos seus filhos, que cobrem a sua casa. Amém? É uma bênção. Se você olhar, eu queria abrir 2 Reis 4. Fala dessa sunamita. A história é um exemplo tremendo. Amém? Lembra a história do sunamita? Você sabe de que tribo é a sunamita? Tribo de Sacar. Sabia o que fazer, discernir os tempos, sabia como operar. Essa era a cidade de Sunem, ou a sunamita, era localizada na herança da tribo de Sacar. E ela discerniu o homem de Deus. Abre um espaço. Ela recebeu o homem de Deus. E é interessante como você pode ser uma pessoa como aquela viúva de Sarepta, em extrema necessidade e pobreza e caos, e discernir o homem de Deus, ou você pode ser uma pessoa abastada como ela, uma pessoa da alta sociedade que também discerne. Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho é para todos. E essa mulher discerniu o homem de Deus, e ela fez a casa, e ela foi abençoada, né, com um filho. E o filho depois cresceu, e na época de colheita, impressionante, na época da colheita, na época da celebração das coisas de maior alegria, é dito que ele começou a passar mal. E o que se fala é que provavelmente é a insolação, é o sol forte. E é interessante o que o pai da criança disse: leva-o à sua mãe. É tipo assim, leva ele para a mãe, porque ela vai saber o que fazer. E meus irmãos, nós precisamos de mães assim, meus irmãos. Referências, mulheres que são ajudadoras e estão bem posicionadas, onde em algumas situações de pressão, as pessoas sabem, leva ele para sua mãe. Amém? Mães, ela vai saber o que fazer. E ele levou essa criança para lá, e é a primeira coisa que ela fez, profeta, vai atrás do homem de Deus. Amém? Isso é o que ela fez. A primeira coisa que ela fez. E ela foi em direção ao profeta. E o profeta não sabia, ela vinha correndo, ela vinha com problema, estava séria a situação. Ela foi até o homem de Deus. O homem de Deus não discerniu o que estava acontecendo, estava encoberto. E ele perguntou a primeira coisa: como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo vai dar certo. Essa é uma mulher de fé. Amém? Ela diz, tudo vai dar certo. É como se você diz, você é uma pessoa de fé, na pior da situação, você diz, tudo vai dar certo. Deus está... Essa é a nossa saudação. O coração todo, amém, as emoções todas, amém, embaralhadas e quebradas. Mas ela diz, tudo está bem, tudo vai dar certo. É o que diz, vai dar tudo certo. Amém. Essa era a fé dela no meio do caos. Amém? Nós precisamos disso nessa hora. Amém? Tudo vai dar certo, vai dar tudo certo. Deus vai trazer restauração. Ainda que tudo, e a videira e a figueira não dê fruto, tem a voz que diz, Deus está conosco, Deus vai entrar em cena. E ela se jogou aos pés do profeta. E o profeta diz, Deus me encobriu, não sei o que está acontecendo. E ela derramou o coração diante dele. Ele disse, eu não pedi nenhum filho. No momento que ela disse isso, ela mandou para o seu servo, vai até lá e coloca o bordão sobre o menino. E ela não quis ir junto. Não, eu vou com o profeta. Amém? É um testemunho interessante dizer assim, ela era daquelas pessoas que discerniam os tempos e épocas para saber o que fazer. Eu não, eu fico aqui, amém, eu quero ir junto. E aí o profeta foi junto. Então é interessante cada movimento que nós fazemos, onde nós vamos, o que nós fazemos, amém, até que Deus trouxe grande livramento para aquela mulher. Grande livramento, amém?
Restauração, porque tinha alguém que sabia o que fazer na hora da crise. A crise bateu. Por uma fé, amém, inabalável, que sustentava a sua família, amém, segurava as pontas e dirigia as coisas, amém. Quando tudo ao redor estava... O marido, o livro de Provérbios diz, o marido confia nela. Amém. É isso que o marido fez. Leva-o à sua mãe. Ela vai saber o que fazer. Amém. Que Deus restaure essa realidade, essa qualidade, esse valor. Amém. E depois, em 2 Reis 8, é interessante como você é treinado a ouvir a voz de Deus e a discernir o coração de Deus. Por isso, meu irmão, não despreza as pequenas coisas, a segunda-feira, hoje eu vou fazer... Não despreza a voz de Deus e os movimentos de Deus, pequenos ou grandes, porque na hora da crise você está sendo exercitado para discernir o coração de Deus e a voz de Deus. Então, 2 Reis 8, versículo 1 diz, falou Eliseu, aquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida. Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, te manda daqui. Porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. 7 anos de fome. Amém? Essa mulher tinha passado por uma crise. Era estéril, não tinha filhos. Coração em Deus, Deus deu um presente, Ele ressuscitou dos mortos. Amém? O coração dela, alinhado com Deus. E pelo jeito, ela desenvolveu esse relacionamento, que na hora da crise o profeta avisou ela, olha, vem crise. 7 anos, some daqui, acha um lugar qualquer, mas aqui vai ficar feia a coisa. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Se você não sabe seguir ordens, você não sabe ser abençoado. Se você não é desenvolvido a ouvir ordens, você não vai ser capaz de ser abençoado por Deus. Porque a bênção de Deus está se atentamente ouvires e fizeres exatamente como Deus diz. A bênção está na voz de Deus. Então nós estamos sendo desleixados, achando que a bênção de Deus ela vem de qualquer jeito. Se você não leva a sério, e não leva a sério ordem, e tem dificuldade de fazer o que é mandado, você vai ter dificuldade de andar na bênção de Deus. Não. Pega um cordeiro de, no máximo 1 ano, sem defeito, e mola no crepúsculo, faz assim, assim, assim e assim. E aí eu vou ver o sangue. E eu vou passar, e a morte não vai chegar. O que isso diz? Faz exatamente como Deus instruiu. Nós temos dificuldade de nos submeter. Esse é o grande problema. Nós temos dificuldade de nos submeter à autoridade. Quem é tu para dizer o que eu tenho que fazer? E nós extrapolamos isso para o coração de Deus. Não preciso fazer. Mas Deus fala certas coisas, não preciso fazer. Se você não sabe e não é treinado a seguir ordens, você não sabe ser abençoado. A bênção de Deus passa longe. Amém. E é sério, essa mulher fez exatamente segundo a palavra de Deus. Amém. Não importa, imagina, vai vir fome. Não tinha fome. Provavelmente o filho tinha crescido, estava tudo bem, tudo na paz. O homem de Deus chega para ela e alerta assim, vai vir um tempo de crise, 7 anos de crise. Vai para algum lugar. Ela simplesmente vai. Você precisa ser treinado, você precisa confiar em Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, você tem que crer. E Ele é galardoador daqueles que creem que Deus é fiel e Deus é bom. Então, a ordem de Deus vem quando não faz sentido para o ser humano. Não faz sentido nenhum. O homem de Deus diz para ela, vai, some daqui, são 7 anos de crise.
Ela pegou e fez exatamente. A viúva de Sarepta, o homem de Deus, disse: não, faz primeiro um bolo, depois tu vai fazer isso, e depois da botija não vai faltar, se ela não acolhesse e recebesse o comando de Deus específico para aquela situação, a bênção de Deus não ia poder fluir. Saiu ela com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filhos. Assim, tão simples assim, Deus fala, faz. Amém. Como assim? Deus fala, faz. Quem é tu, amém? Que faz exatamente o cara, o crentão, que faz exatamente o que Deus diz. Deus diz para não murmurar e não murmura. Diz para... Como assim fazer exatamente o que Deus diz? Amém. O que nós estamos vendo no mundo inteiro é as pessoas dizendo: eu sei como administrar essa terra. Amém. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou para a terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, coincidentemente, o rei estava conversando com o servo de Eliseu, Geazi. E o servo de Eliseu estava contando as histórias gloriosas de Eliseu. Quando, nesse exato momento, a sunamita, que discernia os tempos e movimentava no calendário de Deus, chega na presença do rei. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa. Então Geazi disse: ó rei, é ela. Amém. Quem coordena as coisas desse jeito? Nós vamos confiar no nosso braço e na nossa inteligência, ou nós vamos deixar o Criador entrar em cena nessa hora? Aquele que, por acaso, lança uma flecha e acerta entre a moldura da couraça, no rei que precisava, não foi no outro, é naquela pessoa. Amém. Deus diz assim: ó, anjo, eu vou te dar uma missão, te agarra naquela seta e mira e acerta o rei entre a... Você deixa para mim. Amém. Ó rei, meu senhor, essa é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou. Interrogou o rei a mulher, e ela contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, separou um homem, e disse assim: fazei restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia que deixou até agora. Ou seja, tudo o que ela deixou de ganhar, nos 7 anos, dá tudo de volta para ela. Total restauração, restituição, uma mulher que discernia os tempos e estava disposta a obedecer literalmente a voz de Deus. Esse é o nosso Deus. Deus tem restauração para esse estado, para essa cidade, se nós ouvirmos a voz de Deus.